Provavelmente você se lembre de Las Vegas quando o assunto seja cassino, lutas de boxe e cerimônias de casamentos diferentes. E essa associação é completamente normal. A cidade norte-americana recebe anualmente milhões de turistas de diversas partes do mundo, que querem tentar a sorte em um dos seus 143 cassinos ou acompanhar alguns dos maiores espetáculos do planeta. Mas existe um fato que raramente é lembrado quando se fala de Las Vegas, que é o fato da cidade ter sido construída no meio de um deserto. Mas como Las Vegas conseguiu crescer tanto, mesmo com a sua localização? Sua posição geográfica ajudou ou atrapalhou o desenvolvimento da cidade? E realmente a máfia americana teve influência na transformação da cidade? Se você quer saber as respostas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre os Estados Unidos e a criação e transformação de Las Vegas. E se você quer ampliar o seu conhecimento em assuntos militares, conheça nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Como já é de costume aqui no canal, entraremos no assunto do vídeo voltando um pouco no tempo, para entender a fundação da cidade. Em 1825, quando a região ainda pertencia ao México, o explorador espanhol Antônio Armijo chefiava uma expedição para criar uma rota entre Novo México e Califórnia. Antes de chegar à Califórnia, a caravana encontrou o lugar perfeito para o reabastecimento antes de encarar o trecho final da viagem. Os viajantes chamaram o lugar de Las Vegas, que em castelhano significa planícies férteis. Mesmo estando no meio do deserto, a região se beneficiou por sua posição geográfica, por estar perto do Monte Charleston. Nos períodos mais quentes, a neve do monte se descongela e a água proveniente do degelo abastece um aquífero que permitiu o surgimento dos Campos Verdes no meio do deserto, um verdadeiro oásis que se tornou um ponto de parada para os viajantes que se dirigiam à Califórnia. Algumas décadas se passaram e após a guerra entre Estados Unidos e México, o estado de Nevada foi incorporado aos Estados Unidos, assim como Califórnia, Texas e Novo México, entre outros. Já como parte integrante dos Estados Unidos, Las Vegas seguiu sendo um ponto de parada e abastecimento, mas agora para os trens que faziam a ligação da Califórnia com o resto do país. Por ter água em abundância, a região era ideal para o abastecimento das locomotivas a vapor. Para atender o crescente setor ferroviário, foram necessários vários trabalhadores, e dessa maneira a população foi aumentando. E assim, em 1905, foi fundada a cidade de Las Vegas. No começo, a cidade dependia exclusivamente da linha de trem, e por conta do intenso tráfego de trens, a cidade funcionava às 24 horas do dia, tanto para atender as composições, quanto para atender os viajantes. Sendo uma cidade isolada e afastada, a população de Las Vegas vivia de acordo com as suas próprias regras, e mesmo que o jogo e as bebidas alcoólicas estivessem proibidas em todo o país, nessa pequena cidade no meio do deserto, os cassinos funcionavam normalmente, e essas atividades agradavam aos viajantes que passavam pela cidade. Mas o movimento gerado pelos trens e pelos pequenos cassinos não eram suficientes para a cidade crescer, e as condições de vida no local eram difíceis, e a cidade era atrasada em relação às demais cidades dos Estados Unidos. As casas eram bem simples e nenhuma rua da cidade era pavimentada. Desde a fundação da cidade, mais de 2 décadas se passaram até o lançamento de uma obra que mudaria definitivamente o patamar da cidade e faria com que Las Vegas tivesse condições de enfrentar os efeitos da Grande Depressão de 1929, como se não tivesse nenhuma crise. Em 1928, havia sido lançado o projeto de construção de uma barragem para represar e controlar o nível do rio Colorado.
Essa obra, que hoje conhecemos como Represa Hoover, foi responsável por atrair milhares de trabalhadores para a cidade e de turistas que queriam conhecer a obra. Quando as obras começaram em 1931, a cidade já era famosa por seus letreiros de neon, atraía cada vez mais turistas e o governo estadual tomou algumas medidas que ajudaram a aumentar ainda mais o fluxo de turistas na cidade. Dentre as medidas adotadas estavam a flexibilização tanto do casamento quanto do divórcio e a legalização dos jogos de azar. As medidas tornaram Las Vegas um destino turístico para muitos americanos, mas como veremos a seguir, a cidade ainda conseguiu atrair mais que turistas. Com o crescimento da cidade e das atividades ligadas aos jogos, investidores viram nesse negócio uma excelente oportunidade. Os cassinos que existiam na cidade eram pequenos, funcionavam de maneira precária e possuíam poucas mesas de jogos. Com novos investimentos, começaram a ser construídos hotéis e cassinos cada vez maiores, com mais capacidades e outras opções de lazer, como os espetáculos ao vivo, que passaram a fazer parte das atrações da cidade. Mesmo com tanto crescimento, a cidade não despertou o interesse imediato da máfia do jogo ilegal dos Estados Unidos. Porém, em 1939, as autoridades de Los Angeles endureceram o combate ao jogo ilegal na cidade e os mafiosos que comandavam essas operações se transferiram para a cidade do deserto. Dentre os novos investidores da cidade estava um de nome Bugsy Siegel, que iniciou a construção do hotel e cassino mais luxuoso até aquele momento, chamado de Flamingo. O empreendimento contava com financiamento do chefe da máfia de Nova York, Meyer Lansky. Esse foi o início da relação da cidade com a máfia americana. Após gastar cerca de 7 vezes o valor previsto inicialmente, o Flamingo foi inaugurado em 1946 e neste momento foi considerado o hotel mais luxuoso do mundo. Por exceder o orçamento e levantar suspeitas de desvio, Bugsy foi morto pela máfia, porém a organização continuou em Las Vegas. Na década de 1950, existiam várias restrições para aberturas de cassinos, e os bancos não costumavam financiar esse tipo de empreendimento, o que se tornou uma oportunidade para a máfia atuar nos bastidores, financiando a construção de cassinos e cobrando sua parte nos lucros depois que eles fossem inaugurados. Nessa fase, muitos novos hotéis cassinos foram inaugurados na cidade. Os principais são os hotéis Saara, Desert Inn e Riviera. Também foi nessa década que grandes estrelas como Elvis Presley começaram a serem contratados para realizarem shows nos hotéis cassinos de Las Vegas. Os investimentos geraram resultados. Las Vegas recebeu mais de 8 milhões de turistas por ano durante os anos 50, e o governo criou infraestrutura para a cidade crescer ainda mais. A construção de uma rodovia interestadual ligando a cidade com o estado da Califórnia e a inauguração de um aeroporto facilitaram a chegada de mais turistas. Após vários anos de domínio da máfia na cidade, em 1968, o empresário Howard Hughes começa a investir na cidade, comprando vários hotéis, cassinos, uma emissora de televisão e até um aeroporto. A imagem do empresário ajudou o Congresso americano a revogar a lei que exigia que cada acionista de um cassino necessitava ter uma licença para a exploração de jogos, e com isso as empresas que possuíam ações na bolsa passaram a investir na cidade. Redes de hotéis como o Hilton passaram a operar empreendimentos na cidade, e Las Vegas se firmou cada vez mais como a cidade da diversão e dos grandes espetáculos. Elvis Presley, Beatles, Frank Sinatra e praticamente todas as grandes estrelas mundiais realizaram diversos shows nos hotéis de luxo que eram cada vez maiores. Com tanta competição e com cada grupo querendo construir cada vez hotéis maiores e mais impressionantes, os antigos hotéis começaram a ser demolidos para dar lugar a novos resorts,
que dispõe de inúmeras atividades para os seus hóspedes, além dos cassinos. Atualmente, Las Vegas possui 143 cassinos, e apesar de todo o crescimento e de conseguir passar por várias crises financeiras sem grandes problemas, a cidade foi afetada pela crise global de 2008, com a quebra de várias empresas, o abandono de obras e um aumento considerável na taxa de desemprego na cidade. Mas o maior desafio para a cidade veio em 2020, com a crise provocada pelo coronavírus, que afetou principalmente o setor do turismo. Novamente, o desemprego disparou, atingindo cerca de 33% da população em abril de 2020. Atualmente, a taxa está na casa de 8%, porém ainda muito acima da média nacional, que é de aproximadamente 4%. E agora, como sempre, é a sua vez. Você conhecia a história de Las Vegas? Acredita que a cidade teria se desenvolvido mesmo sem a ajuda da máfia? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.